Vamos lá, gente, gravar mais um Degustando Conversas. Dessa vez, um espaguete da região sul da Itália, né? Uma receita da região sul da Itália, de Nápoles, que é o espaguete à puttanesca. E tem uma história interessante, né, o puttanesca. Muita gente confunde, acha que puttanesca tem a ver com... Hoje em dia se diz do job, né, mas tem a ver com puta, que era um prato feito nos cabarés, nos puteiros da Itália, e que por isso que ficou puttanesca. Mas na verdade não é. O prato não vem disso. É lembrar aqui uma coisa que a gente tem que entender culturalmente. Aqui, mais um Degustando Conversas para conta. Vamos lá. Eu já coloquei aqui a água para ferver, tá? Tá ali a nossa frigideira. Daqui a pouco eu vou falar porque puttanesca, mas vamos só aqui ver os ingredientes. O tomate pelato, tá? O tomate já no ponto sem pele. As duas azeitonas, geralmente se faz com azeitona preta. Eu vou fazer com as duas azeitonas. O queijo para dar um gosto final no fim. As minhas anchovas, as minhas alcaparras, alho, pimenta calabresa, manteiga e o meu fettuccine que está aqui. Ele é um fettuccine, uma massa fresca que já está no ponto, no instante ferve isso aí tranquilamente. Só quero falar sobre esses dois ingredientes aqui, tá? Anchovas e alcaparras. Anchova e alcaparra tem que ter muito cuidado porque elas já são salgadas. Então pode ser que eleve o sal muito da minha receita. Então por isso que eu aconselho quem vai fazer que não faça, não salve, deixa para fazer o acerto do sal no fim, porque aí você vê como é que ficou o molho, como é que ela fica, especificamente a própria azeitona também já é um pouco salgada em si. Lembrando para vocês, então vamos lá, a la puttanesca, a minha amiga que está aqui gravando o programa fica pegando no meu pé, né, Victoria fica pegando no meu pé sobre como é que vai dizer, mas na verdade puttanesca não vem por conta de que era feito nos puteiros, nos bordéis da Itália, por isso o nome puttanesca. Na verdade a gente tem que entender que a Itália, assim como infelizmente o mundo, né, tem uma região que é mais pobre e tem uma região que é mais rica, mais próspera. E o norte da Itália, ele é mais rico, onde fica Milão, enfim. Ele tem mais industrializado e você tem a região sul, que é justamente a região de Nápoles e a Sicília, enfim, que é uma região mais economicamente desfavorecida. Então, por isso que você vai ver que muito parte dos molhos que tem lá são molhos que não tem a proteína, não tem nada bovino especificamente. Né? Então você vai ver que é muito mais rico em outros tipos de ingredientes do que isso, até por uma questão de economia. E essa receita, a puttanesca, ela vem justamente disso, né? Que significa queque puttanata. Queque puttanata. Vitória está dizendo que não, eu vou acertar, calma aí, viu? Qualquer puttanata. Qualquer puttanata. Então tá, qualquer puttanata. Pronto, acertei. Obrigado, Vitória, mais uma vez por ajudar. Tá? Difícil? Acertei. Não sei italiano, obviamente. E significa dizer que você vai cozinhar com o quê? Qualquer besteira. Né? Papai tem uma coisa curiosa. Eu vou falar isso aqui de papai antes da gente fazer. Tá ali, eu não liguei o forno ainda, dá tempo da gente falar um pouco. Papai tem uma coisa engraçada. Na Paraíba, não sei no resto do Nordeste, não sei no resto do Brasil. Lá tem um peba, que é o tatu, mas lá a gente chama de peba. E o peba, ele vive comendo todo tipo de resto de coisa, cavando buraco, animais mortos e tal. Então, geralmente se pega o peba e as pessoas comem, é uma iguaria que se come lá no Nordeste, particularmente na Paraíba, e você pega o peba e bota dentro de um tambor e vai botando frutas durante muito tempo. E fede muito esse tambor, tanto é que existe aquilo quando a gente diz que alguém está fedendo, alguma coisa está fedendo, diz assim, tá fedendo mais que tambor de criar peba. Porque é isso. Porque você cria o peba lá, ceva o peba, né? E, na verdade, você vai botando comida e para que o peba vá se limpando, aquela purificação e também engordando ao mesmo tempo. E aí papai tinha mania de fazer isso e papai trabalhava numa loja que as pessoas, os mecânicos que trabalhavam com ele, né, ele era vendedor de carros, os mecânicos já sabiam que tinha o peba e eles sempre chamavam, a mamãe odiava isso, né, eles sempre chamavam os amigos para beber lá em casa e tinha que fazer tirar gosto. E um belo dia papai chega para os caras bebendo já nos bares da vida, e chega para eles e diz, vamos comer lá em casa, lá tem um peba. E os caras, todo mundo se animou, né? Vamos comer um peba na casa de Braulio, já tinha comido outras vezes, e vai comendo. Chega lá 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, e o povo perguntando, cadê o peba, Braulio? E papai dizendo, tá vindo, tá vindo. E naquela época, o tira-gosto que tinha lá em casa, final de mês, você já viu, né? 10 filhos,
final de mês, o que tem é só o resto mesmo dentro do armário. Se tiver ainda, agradeça. Então era aquela salsicha em lata, aquela coisa maravilhosa, quituta em lata também, daquele que você pegava assim, que tirava ele, era só o tiragosto que tinha, e sardinha era uma coisa, a iguaria que tinha era sardinha, os caras bebendo e só comendo isso. E perguntava, Braulio, cadê o peba? Não dá pra estar. O cara pergunta e diz assim, Braulio, esse peba não vem não? Ele só não quer comida mais peba que essa que vocês comeram até agora, tá aí. Então peba também na Paraíba era para você dizer que o negócio não prestava, que era uma coisa, ou como a gente diz, né, uma grande fuleiragem. Mas enfim, papai era muito espiritualista, enfim, nesse aspecto, e tinha umas tiradas bacanas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, a alcaparra tá aqui. Tem gente que gosta da alcaparra desse tamanho, tá? Eu vou cortar aqui só um pouquinho, porque eu acho que vale a pena a gente... Só aqui, só um cortezinho para ela não ficar tão grande, tá? Lembrando que esse líquido da alcaparra, né, gente? Eu tô ainda com dificuldade de cortar devido ao meu acidente, que vocês bem sabem, né? Quando eu tive que fazer uma cirurgia no punho, né? Coloquei 3 placas e 13 parafusos, daí porque ainda tô com uma certa dificuldade para fazer os cortes, mas aqui tá aqui as minhas alcaparras. Vou aqui agora para a frigideira. Vou colocar aqui, vou ligar aqui a frigideira. A água já tá fervendo. Vou colocar aqui o azeite. Vou deixar ele esquentar. Enquanto o azeite esquenta, lembrando, eu vou pegar aqui também o alho, ó. Que eu vou triturar aqui o alho. Estou aqui só fazendo alguns cortes no alho, só para não ficar também tão grande, tá, gente? Lembrando que o alho, se ele ficar assado, ele é muito antidigestivo, tá? Então, muito cuidado com isso. Quando vocês forem usar alho numa receita, então, você bota, mas tenha cuidado para não deixar ele fritar. Aquele alho frito, que fica escuro, negro, né? Não tem muito sentido, tá? Porque ele já está totalmente indigesto. E aí você perde a essência do que o alho precisa, que é necessariamente você ter, né, o alho saborizando, aquele sabor do alho, aquele aroma que sai do alho. Eu gosto muito do alho. Tá? Então por isso que eu vou cortando aqui em lâminas finas, né? E eu vou só dar uma trituradazinha aqui só pra... Tá? Tá aí. Bem, azeite já está aqui. Vamos olhar aqui a temperatura. Eu sempre boto a mão assim pra gente ver. E aqui, né? Então tá aqui. Eu vou só pra saborizar. E aqui. O aroma que o alho sai, né? É uma coisa assim. Eu sou muito fã do alho. Na receita eu sou muito fã do alho. Eu cortei aqui em pedaço, enfim. Mas veja que ele já está aromatizando. A água eu vou deixar em fogo baixo, porque como a massa está fresca, não vai demorar muito. E essa receita é uma receita rápida, tá? Na verdade, se dizem que foi feito com qualquer besteira, não foi não, viu, gente? Não é feito com qualquer besteira, não. E aqui agora eu vou pegar as anchovas para misturar bem, tá? As anchovas, que ela já tem um óleo. Eu vou caprichar aqui nas anchovas, tá? Mas a ideia é que você pega as anchovas e ela misturar bem para que ela possa se diluir bem, tá? Eu tô bem, tá vendo? Eu tô bem aqui maltratando bem as anchovas para ela se diluir bem, tá? Junto com o alho. Bem diluída já, ó. Desmanchei bem. Então aqui você usa a anchova de acordo com o seu gosto. O alho eu usei uns 3 cabeças de alho. Vou botar logo aqui Agora eu vou botar o pomodoro. Chegou. Vou usar o pomodoro aqui, tá? Eu usei uma latinha só de pomodoro, mas aí depende de se você gosta com muito molho, com pouco molho, o que é que você gosta. E aqui tá
Eu vou deixar aqui em fogo baixo e vou aumentar aqui o fogo da água, porque aqui já é o ponto, só para lembrar para vocês. Eu não gosto muito disso, mas respeito quem faz isso, né? Tem gente que não faz, que aproveita, mas eu sempre também aproveito, eu gosto disso. Eu não gosto de escorrer o macarrão não, tá? Eu prefiro tirar o macarrão com a massa, na verdade, com um garfo de massas. Eu acho que fica bem mais produtivo, porque depois a água que a gente tem, a gente pode aproveitar para engrossar um pouco ou pra, digamos assim, não é o contrário, não é para engrossar, é para que ele fique menos pastoso e mais com líquido, o próprio molho, porque às vezes quando a gente vai reduzindo o molho, ele vai ficando mais encorpado, mais grosso, né? Então a própria água da massa, ela pode nos ajudar bem para isso. Aqui eu vou estar pegando a massa, é uma massa fresca, como vocês estão vendo, tá? É uma massa aqui que é 400 gramas. Em tese, 100 gramas por pessoa, né? A gente diz isso, mas depende muito da fome, né? Às vezes a fome faz com que... Como tem mais pessoas aqui, eu vou botar essas 400 gramas aqui toda de uma vez. E acho que vou ter que fazer 2 vezes, inclusive. Bem, eu vou provar aqui só o molho, que eu já tenho uma leve suspeita, que as anchovas vai fazer com que ele fique salgado. Então... Como eu suspeitava, já está salgado. Quando eu botar alcaparra, vai salgar muito mais, obviamente. E daí porque a gente precisa aliviar um pouco esse sal. Vou usar a própria água do cozimento da massa. Vou colocar um pouco de manteiga para ficar mais cremoso. Tá? E agora eu vou acertar como eu já acertei. Botar um pouquinho de pimenta calabresa. Botei um pouquinho, não, mentira, botei muito. Não é, Vitória? Não tem baiano aí, né? Sofra, né? Não é o que você disse? Pimenta calabresa eu vou avisando, viu, gente? Das pimentas assim, fora as outras bem mais fortes. Não é a mesma coisa da pimenta do reino, não, viu? Quem confunde achando que pimenta calabresa é a mesma coisa da pimenta do reino. Pimenta do reino é a pimenta light. A calabresa não, ela tem todo um... Eu vou botar aqui mais água. Do próprio cozimento aqui da massa. Eu quero que ela fique, diminua um pouco o sal, tá? Por último, não menos importante, as alcaparras. Lembrando que a alcaparra tem algumas regiões que eles acham como prato, como a coisa mais importante dessa putanesca. Tem outros que é engraçado. Coloca ela como opcional, tá? Porque eu acho que o que é importante aqui é a azeitona e as anchovas, mas, enfim, tenho um profundo respeito sobre a gastronomia de outros países, né, das regiões, até porque gastronomia em muitos locais representa muito, significa muito para os locais, né? Significa uma reafirmação cultural, inclusive. Tem um movimento aqui no Brasil, liderado por Alex Atala, que defende que gastronomia é cultura. Acho que sim, em alguns casos talvez não fosse, né? A alta gastronomia, por exemplo, talvez ficasse um pouco à margem disso, mas também não deixa de ser uma forma de demonstrar de alguma parte da sociedade ou de uma região, enfim, ou de um local, um pouco sobre o que é essa região. Então tá aqui, o molho tá pronto. Vou convidar aqui Vitória para ir comigo agora pegar a coisa principal que a gente tem com relação a isso, que é justamente o ingrediente final, que é o basílico, né? Que é o manjericão, mas o manjericão, aquele manjericão que necessariamente é um pouco diferente do nosso. É aquele manjericão da folha bem mais larga, que a gente chama de basílico, né? Que é o manjericão italiano. Vou pegar aqui na minha horta pra gente trazer aqui para vocês. Então vou pegar até uma folhinha aqui, isso aqui eu vou botar mais no prato, mas que é aqui, ó, só mostrando aqui, que ele é bem mais largo a folha, tá vendo? Que é o basílico. Vamos agora finalizar o prato. Lembrando que o manjericão se coloca por último, tá, gente? A gente não pode colocar antes, não. Aqui eu vou pegar um aqui mesmo para provar. Tá do jeito que eu gosto, ao dentro. Deixar mais um pouquinho no fogo. Se bem que eu gosto mais assim. Tá bom assim? Tá. Então,
por mim, está concluído. Vou agora só empratar e vamos seguir. Eu vou fazer algo que eu não costumo muito fazer, mas eu acho que dá todo um sabor especial. Desliguei a água. Eu vou ligar aqui o molho mais um pouquinho, tá? Tá ligado? Ó, aquilo que eu disse, eu não se escorre, não se escorre massa. Massa não se escorre. Pega um garfozinho de massa, ó. Tô botando aqui, ó. Eu vou botar aqui para ele absorver bem o molho. Eu religuei aqui. Tô aqui colocando a massa, ó. Pra gente fazer isso. Aqui eu acho que já tem o suficiente. Eu agora vou mexer aqui. Tá com o próprio garfo de massa mesmo. Dá pra mexer com os dois aqui. Que é pra absorver, tá, gente? Depois a gente vai botando por cima. Mas veja que ele já vai ficando aqui absorvendo a massa para ela absorver bem. Tem gente que defende que isso aqui seja feito com bucatini, né? Bucatini é aquele espaguete que tem um buraco no meio, né? O bucatini é justamente isso, de buraco, né? Que é justamente porque ele absorve bem o molho, né? Esse aqui é um molho muito, muito forte. Inclusive, sugiro até que seja tomado com vinho encorpado, né? Aproveitando bem o São Giovese, né? Meu amigo Alexandre e Kenneth, que é um casal muito querido para mim, e que estava lá justamente falando sobre vinho, né? O São Giovese, que é um vinho que incorpora bem com esse molho, tá? Então tá aqui, vou agora só empratar. Trazer aqui. E aqui agora, eu tô botando pouco, porque Vitória hoje, que ela sempre quem experimenta, ela disse que tá comendo pouco. Então, vou botar pouco, né, Vitória? Mentira, né, Vitória? Vou desligar aqui, trazer. E aqui, ó, umas folhinhas soltas aqui, ó, do manjericão, tá? E aqui, vou botar um queijinho aqui de lado, que é para dar todo um toque final. O pessoal de casa provar, né, se vir, tá? Eu vou deixar para você provar, mas enfim, eu tenho certeza, gente, tá uma delícia esse molho. Espaguete é uma coisa normal que a gente come, mas o molho realmente fica todo diferente. Então, sirva-se.